Já vai nascer o bebê? Sim, a bolsa estourou, vai nascer. Sozinho numa estrada deserta, o coronel, que não podia ter filhos, se depara com uma mulher grávida, abandonada e à beira do parto. O que acontece depois muda a vida dele de um jeito que ninguém poderia imaginar. Antes de continuar, deixa eu te contar uma coisa importante. Essa é uma história fictícia, criada para entretenimento. E se você gosta de histórias intensas, cheias de emoção, mistério e romance, já se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo novas histórias como essa para você. Agora, vamos à história. Fernando tinha apenas 32 anos, mas carregava um peso que poucos homens da sua idade conheciam. Dono de uma grande fazenda, respeitado por todos, ele parecia ter a vida perfeita. O que ninguém sabia é que, anos antes, um grave acidente mudou seu destino para sempre. Depois de cair do cavalo e passar semanas entre a vida e a morte, Fernando ouviu de um médico da cidade uma frase que nunca conseguiu esquecer. Ele não poderia ter filhos. Desde então, evitava pensar em família, fechou o coração e se dedicou apenas ao trabalho. Naquele fim de tarde, ao dirigir pela estrada de terra que cortava suas terras, Fernando não imaginava que o destino estava prestes a colocá-lo frente a frente com uma mulher grávida, sozinha e abandonada. E que aquela cena simples mudaria tudo o que ele acreditava saber sobre amor, paternidade e recomeços. O sol já começava a se esconder, tingindo o céu de laranja e vermelho. Era uma estrada quase deserta, usada mais por boiadeiros e moradores antigos da região. Foi quando ele viu algo estranho à frente. Uma mulher caminhava devagar, quase se arrastando com a mão apoiada na barriga. O vestido simples estava sujo de poeira e o cabelo grudava no rosto suado. Fernando diminuiu a velocidade, o coração apertando sem saber por quê. Ao se aproximar, percebeu. Ela estava grávida, barriga enorme. Ele encostou o carro no acostamento improvisado e desceu com cuidado. "Moça, você está bem?" perguntou, tentando manter a calma. A mulher ergueu o rosto com dificuldade. Os olhos castanhos estavam marejados, o olhar cansado, assustado. Eu acho que o bebê vai nascer", murmurou com a voz fraca. Fernando sentiu um frio subir pela espinha. "Qual é o seu nome?" "Elisa", respondeu ela, quase sem forças. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Elisa levou a mão à barriga e se curvou, soltando um gemido de dor. Não havia dúvida. O parto tinha começado. Fernando nunca tinha feito um parto na vida. Nunca sequer segurou um recém-nascido nos braços. Mas também não era homem de virar as costas. "Fique calma, eu não vou te deixar sozinha", disse mais firme do que se sentia. "Minha fazenda é perto. Lá tem gente que pode ajudar." Com cuidado, ele a ajudou a entrar na caminhonete. Elisa tremia entre dor e medo. No caminho, entre uma contração e outra, ela chorava em silêncio. "O pai do bebê", ela começou, mas parou, engolindo o choro. Fernando percebeu, não insistiu. Minutos depois, chegaram à fazenda. Os empregados correram assustados ao ver a situação. Uma das cozinheiras mais antigas, Dona Maria, entendeu tudo num instante. "Coronel, leve ela para o quarto dos fundos, rápido", ordenou. A noite caiu enquanto a casa se enchia de tensão, orações e esperança. Fernando ficou do lado de fora do quarto, andando de um lado para o outro, sentindo algo estranho no peito. Um medo misturado com expectativa. Algo que ele nunca havia sentido antes. Horas depois, um choro forte rompeu o silêncio da fazenda. Dona Maria apareceu à porta sorrindo com os olhos marejados. "Nasceu, é um menino, e os dois estão bem." Fernando levou a mão ao rosto, emocionado. Um nó se formou na garganta. Aquele choro mexeu com ele de um jeito inexplicável. Naquele instante, sem ainda perceber, o coronel, que não podia ter filhos, começava a tomar uma decisão que mudaria tudo. O choro do bebê ainda ecoava na mente de Fernando quando ele entrou no quarto com cuidado. Elisa estava deitada, pálida, cansada, mas com um sorriso fraco no rosto. Nos braços, o menino dormia tranquilo, como se nada no mundo pudesse atingi-lo. Fernando parou à porta por alguns segundos, sem saber por quê, sentindo o coração bater diferente. Ele pigarreou, tentando disfarçar a emoção. Elisa ergueu os olhos e o encarou, um misto de gratidão e vergonha no olhar. "Obrigada. Se não fosse o senhor", ela disse baixinho. "Não precisa agradecer. Qualquer um faria o mesmo", respondeu ele, mesmo sabendo que não era verdade. Nos dias seguintes, Elisa ficou hospedada na fazenda para se recuperar. Dona Maria cuidava dela e do bebê como se fossem da família. Mas a presença da moça começou a causar comentários entre os empregados. Alguns cochichavam na cozinha, outros olhavam de canto de olho quando Elisa passava pelo terreiro com o menino nos braços.
Numa região pequena, uma mulher jovem, bonita e grávida, sem marido por perto, sempre virava assunto. Fernando percebia tudo, mas fingia não notar. Até que numa tarde, ao voltar do curral, ouviu 2 peões comentando. Dizem que foi largada pelo pai da criança. Deve ter aprontado coisa feia para acabar assim. O coronel parou na mesma hora. O olhar duro fez os 2 se calarem imediatamente. Aqui nessa fazenda ninguém fala da vida de ninguém. Ficou claro? Disse ele firme. Os homens baixaram a cabeça, envergonhados. Naquela noite, Fernando chamou Elisa para conversar na varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e o cheiro da terra molhada trazia uma estranha sensação de paz. Elisa segurava o bebê junto ao peito, nervosa. "O que aconteceu com você, Elisa?" perguntou ele, sem rodeios, mas sem dureza. "Se quiser contar." Ela respirou fundo. Os olhos se encheram de lágrimas. Contou que havia se apaixonado por um homem da cidade, um sujeito charmoso que prometeu o casamento. Quando engravidou, ele simplesmente desapareceu. Sem família por perto e sem dinheiro, ela tentou voltar para a casa de uma tia distante, mas passou mal no caminho, até ser encontrada por ele naquela estrada. "Eu não tinha para onde ir", confessou com a voz embargada. "Achei que fosse morrer ali." Fernando ouviu tudo em silêncio. Aquela história despertou nele uma dor antiga. Anos atrás, sua esposa também sonhava com filhos. Tentaram de tudo: médicos, promessas, viagens. Nada deu certo. Ela adoeceu, ficou amarga e o casamento acabou em silêncio e distância. Desde então, Fernando havia fechado o coração. Ele olhou para o bebê, tão pequeno, tão indefeso, sentiu algo apertar no peito. "Você pode ficar aqui", disse de repente. "Pelo menos até se recuperar. A fazenda é grande, sempre precisa de ajuda." Elisa arregalou os olhos. "O senhor faria isso por mim?" "Pela criança também", respondeu ele, desviando o olhar como se dissesse pouco, mas sentisse muito. A partir daquele dia, algo começou a mudar na fazenda. Fernando passou a observar Elisa mais de perto. O jeito carinhoso com o filho, a força silenciosa, a dignidade mesmo depois de tudo que sofreu. E Elisa, aos poucos, passou a enxergar no coronel não apenas um homem rígido, mas alguém ferido, solitário e bom. Mas nem todos estavam dispostos a aceitar aquela convivência. E um conflito estava prestes a surgir, colocando em risco a paz recém-nascida naquela fazenda. Com o passar das semanas, Elisa começou a se adaptar à rotina da fazenda. Mesmo ainda frágil do parto, fazia questão de ajudar em pequenas tarefas, sempre com o bebê por perto. Aquilo chamava a atenção de Fernando. Ela não reclamava, não se vitimizava, tinha uma força silenciosa que ele admirava, mesmo sem admitir. O menino, que Elisa chamava de Lucas, passou a ser o centro das atenções. Dona Maria vivia dizendo que aquela criança trouxe uma luz diferente para a casa grande. E Fernando, quase sem perceber, começou a criar hábitos novos. Parava para observar o bebê dormindo, perguntava se ele tinha mamado, se estava bem. À noite ficava pensando em como um ser tão pequeno podia mudar tanto o ambiente. Mas nem tudo era calmaria. Certo dia, uma caminhonete desconhecida entrou na fazenda levantando poeira. Fernando estranhou, não esperava visitas. Do veículo desceu um homem bem vestido, olhar arrogante daqueles que se acham donos do mundo. Elisa, ao vê-lo de longe, empalideceu na mesma hora. O coração disparou. Ela reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. Era Henrique, o pai de Lucas. O homem perguntou por ela sem nenhum constrangimento. Quando Elisa apareceu, segurando o bebê, ele abriu um sorriso falso. "Então é verdade. Você teve mesmo o filho", disse como se comentasse o tempo. Fernando se aproximou, sentindo o clima pesado. "O que o senhor quer aqui?" perguntou, seco. Henrique explicou que ficou sabendo por conhecidos que Elisa estava naquela fazenda. Disse que veio resolver a situação. Elisa tremia. "Resolver o quê? Você me abandonou quando eu mais precisei", respondeu com a voz firme, apesar do medo. O homem deu de ombros. "Agora é diferente. Esse menino é meu filho. Posso querer algo em troca? Ou posso levá-lo comigo?" Aquela frase foi como um golpe. Fernando sentiu o sangue ferver. "Aqui ninguém ameaça ninguém", disse dando um passo à frente. "E muito menos uma mulher com um recém-nascido." Henrique riu, debochado. "E quem é o senhor para se meter? O pai?" O silêncio que se seguiu foi pesado. Elisa apertou o bebê contra o peito, assustada. Fernando respirou fundo antes de responder. "Sou o dono dessa fazenda. E aqui, Elisa e o filho dela estão sob minha proteção." Henrique percebeu que não teria vantagem ali. Antes de ir embora, lançou um olhar frio para Elisa. "Isso não acabou. A gente ainda vai conversar." Quando a caminhonete sumiu na estrada, Elisa desabou em choro. Fernando a amparou sem pensar, segurando seus ombros com cuidado. Pela primeira vez, ela se permitiu chorar nos braços dele. E naquele abraço, algo diferente nasceu entre os dois. Um sentimento confuso, profundo, que misturava proteção, carinho e algo mais difícil de nomear. Fernando sabia que o passado de Elisa ainda podia causar problemas. Mas também sabia que não permitiria que nada nem ninguém tirasse aquela mulher e aquela criança da segurança que ele decidiu oferecer. Sem perceber, o coronel que
dizia não precisar de ninguém já estava envolvido demais. E aquela ligação entre eles estava prestes a se transformar em algo ainda mais forte e perigoso. Depois da visita de Henrique, a tranquilidade da fazenda nunca mais foi a mesma. Elisa passou a viver em constante alerta, sempre olhando para a estrada, com medo de ver aquela caminhonete surgir novamente. Fernando percebeu a mudança no semblante dela. O sorriso ficou mais raro, o olhar mais preocupado. Aquilo o incomodava profundamente. Numa noite, ele chamou Elisa para conversar outra vez na varanda. O bebê dormia no colo dela, tranquilo. Fernando observou a cena por alguns segundos antes de falar. Ele não vai voltar aqui para te ameaçar, disse com firmeza. Eu não vou permitir. Elisa suspirou cansada. O senhor não entende? Ele é o pai do Lucas. Tenho medo do que ele pode fazer. Fernando ficou em silêncio por alguns instantes, como se organizasse os próprios pensamentos. Então tomou coragem. Elisa, eu pensei muito depois daquele dia. Essa criança precisa de segurança. E você também. Aqui vocês têm um lar. Ela o encarou confusa. O que o senhor quer dizer? Quero dizer que, se for preciso, eu assumo essa criança como meu filho. Falou direto, sem rodeios. Legalmente, publicamente, do jeito que for. Elisa arregalou os olhos. O coração disparou. O senhor faria isso? Por mim? Eu faria por mim também, respondeu ele com honestidade. A vida inteira me disseram que eu não podia ser pai. Talvez o destino esteja me dando uma chance diferente. As palavras dele tocaram fundo o coração de Elisa, mas junto com a emoção veio o medo. E as pessoas? Os comentários? Sua reputação? Fernando deu um meio sorriso triste. Já vivi tempo demais preso ao que os outros pensam. Não vou fazer isso de novo. A partir daquele dia, Fernando passou a agir. Procurou um advogado da cidade, se informou sobre documentos, guarda e proteção legal. A notícia se espalhou rápido pela região. Alguns estranharam, outros criticaram, mas ninguém ousava confrontar o coronel abertamente. Ainda assim, o assunto virou fofoca. Diziam que Elisa estava interessada na fortuna dele. Diziam que Fernando tinha enlouquecido. Henrique, ao saber da intenção de Fernando, apareceu mais uma vez, furioso. "Você não pode roubar meu filho!" gritou no meio do terreiro. Fernando manteve a calma. "Filho é quem cuida, quem protege. Onde você estava quando ele nasceu na beira da estrada?" Henrique ameaçou ir à justiça, mas percebeu que não tinha provas, nem estrutura, nem interesse real em criar a criança. No fundo, queria dinheiro. Ao perceber que não conseguiria nada, foi embora, deixando para trás apenas raiva e palavras vazias. Com o perigo afastado, a convivência entre Elisa e Fernando ficou diferente, mais próxima, mais intensa. Os olhares demoravam mais. Os silêncios diziam coisas que nenhum dos dois tinha coragem de falar. Até que numa tarde simples, enquanto caminhavam pela fazenda, Elisa parou de repente. "Fernando, eu não sei o que seria de mim sem o senhor", disse com a voz baixa. Ele segurou a mão dela, num gesto simples, mas carregado de significado. "Você não precisa mais enfrentar nada sozinha." Os dois se olharam por alguns segundos que pareceram eternos. O beijo não aconteceu, mas o sentimento já estava ali, claro, forte, impossível de negar. Ambos sabiam, depois de tudo aquilo, nada mais seria como antes. E a decisão que Fernando tomou não mudaria apenas o futuro de Elisa e do menino, mudaria o coração dele para sempre. O tempo passou, e com ele vieram as mudanças que ninguém naquela fazenda poderia imaginar meses antes. O processo para Fernando assumir legalmente Lucas seguiu adiante, sem mais interferências. Henrique nunca mais voltou. Alguns diziam que tinha deixado a cidade, outros que simplesmente cansou de lutar por algo que nunca quis de verdade. Lucas crescia forte, saudável, rodeado de carinho. Fernando, que sempre evitou o apego, agora fazia questão de participar de tudo. Mandou fazer um quarto para o menino na casa grande, acordava de madrugada ao ouvir o choro, sorria ao vê-lo dar os primeiros risinhos. Para surpresa de todos, o coronel sério se transformou num homem mais leve, mais humano. E entre ele e Elisa, o sentimento deixou de ser silêncio. Numa noite tranquila, sentados novamente na varanda, Fernando falou aquilo que vinha guardando havia tempo. "Elisa, eu tentei lutar contra isso, mas não consigo mais. Você e o Lucas entraram na minha vida de um jeito que eu nunca esperei. Eu me importo com você, muito mais do que devia." Elisa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Eu também lutei", confessou. "Tinha medo. Medo de depender, medo de sofrer outra vez, mas o Senhor me devolveu a dignidade, me deu um lar, e o meu coração escolheu ficar."
Fernando segurou o rosto dela com cuidado, como quem tem medo de quebrar algo precioso. O beijo veio calmo, respeitoso, cheio de promessa. Não era paixão apressada, era amor construído, nascido da dor, do cuidado e da convivência. Meses depois, a fazenda viveu um dia diferente. Uma cerimônia simples no jardim, com poucos convidados. Elisa vestia um vestido claro, singelo. Fernando, emocionado, mal conseguia disfarçar o sorriso. Lucas, no colo de Dona Maria, parecia entender que aquele dia também era sobre ele. Quando Fernando colocou a aliança no dedo de Elisa, disse em voz firme: "Você chegou à minha vida quando eu já tinha desistido de sonhar. Obrigado por me ensinar que família não nasce só do sangue, mas das escolhas do coração." Os anos passaram. A fazenda prosperou, a casa ficou cheia de risadas, passos pequenos correndo pelo quintal. Lucas cresceu sabendo que foi desejado, amado e protegido. E Fernando, o coronel que não podia ter filhos, descobriu que o destino sempre encontra um jeito de surpreender quem ainda acredita. E assim, onde antes havia solidão, nasceu uma família. Onde havia medo, nasceu amor. E aquela decisão tomada numa estrada de terra mudou tudo, para sempre. E agora eu quero saber de você, essa história tocou o seu coração? Em algum momento você se emocionou ou se viu no lugar da Elisa ou do Fernando? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar ler. Se você acredita que família também nasce das escolhas e do amor, se inscreva no canal. A sua inscrição ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias como essa. Vocês são a luz da minha vida. E você é a nossa, te amo. Fico tão feliz quando estamos juntos assim. Eu também. Você me faz tão bem. Você não vai acreditar no que aconteceu com uma jovem que foi deixada pela própria família aos 17 anos e passou a viver sozinha em uma cabana isolada. Fique até o final para entender essa história. Antes de começar, vale lembrar: essa é uma história fictícia, criada para emocionar, inspirar e nos fazer refletir. E se você gosta de romances intensos, cheios de mistério e amor verdadeiro, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a continuarmos trazendo novas histórias como essa. Agora vamos voltar no tempo. Nos anos 80, no interior do Brasil, existia uma cabana simples, quase escondida no meio do mato. Era um lugar afastado de tudo, sem vizinhos por perto, sem estrada movimentada, sem ninguém para ouvir um pedido de socorro. Um lugar esquecido. Assim como a jovem que passou a viver ali. Leonor tinha 17 anos quando a própria família a deixou naquela cabana. Não houve discussão, não houve explicação, apenas promessas vazias de que voltariam logo. Mas eles nunca voltaram. Sozinha, Leonor aprendeu cedo a sobreviver. Cozinhava com o pouco que tinha, cuidava da pequena horta, buscava água e passava noites inteiras ouvindo os sons do mato, tentando não chorar. O silêncio era seu maior companheiro. O tempo passou devagar. E quando Leonor completou 18 anos, algo começou a mudar, mesmo que ela ainda não soubesse. Naquela mesma região vivia Antônio. Um jovem coronel de 26 anos, conhecido e respeitado nas redondezas. Alto, bonito, forte, dono de terras e autoridade, era um homem sério, acostumado a mandar e ser obedecido. Mas, apesar de tudo o que tinha, levava uma vida solitária. Certa tarde, durante uma cavalgada por suas terras, Antônio decidiu seguir por um caminho menos usado. O cavalo se assustou, escorregou e o coronel acabou caindo, sentindo uma dor forte na perna. Foi quando ele ouviu uma voz feminina tímida e preocupada. "O senhor está bem?" Antônio levantou os olhos e viu Leonor pela primeira vez. Ela não sabia, mas aquele encontro simples, perto de uma cabana esquecida no meio do mato, estava prestes a mudar completamente a vida dos dois. E o coronel ainda não fazia ideia de que aquela jovem morava sozinha ali. Antônio tentou se levantar, mas a dor na perna o fez apoiar o peso no próprio corpo. Leonor, sem pensar duas vezes, se aproximou e ofereceu ajuda. Com cuidado, ela o conduziu até a cabana simples, onde o acomodou em uma cadeira de madeira. O coronel observava tudo em silêncio. O lugar era humilde, mas limpo.
E havia algo naquela jovem que chamava sua atenção. Enquanto ela buscava um pano e um pouco de água, Antônio perguntou, com a voz firme, mas preocupada, se ela morava ali. Leonor hesitou por um instante antes de responder que sim. Disse que vivia sozinha. Ao ouvir aquilo, o semblante do coronel mudou. Uma jovem de apenas 18 anos, morando isolada no meio do mato, não lhe parecia algo normal. Ele quis saber onde estavam os pais. Se alguém aparecia para vê-la, se ela não sentia medo. Leonor respondeu com simplicidade, dizendo que havia aprendido a se virar sozinha e que já estava acostumada com aquela vida. O silêncio tomou conta da cabana por alguns segundos. Antônio sentiu um aperto no peito que não soube explicar. Antes de ir embora, já com a dor mais controlada, ele agradeceu a ajuda e disse que voltaria para saber se ela estava bem. Leonor apenas assentiu, sem imaginar que aquela promessa mudaria sua rotina. Nos dias seguintes, Antônio passou a aparecer com frequência. Às vezes levava comida, outras vezes apenas conversava um pouco. Aos poucos, entre palavras simples e olhares demorados, uma ligação silenciosa começava a nascer. Mas o coronel não conseguia ignorar um pensamento. Alguém podia descobrir que Leonor vivia sozinha, e isso a colocava em perigo. Com o passar dos dias, a presença de Antônio na cabana deixou de ser algo raro. Ele sempre aparecia com alguma desculpa. Levar mantimentos, perguntar se Leonor precisava de algo ou apenas garantir que estava tudo bem. Para ela, aquelas visitas traziam um conforto que nunca havia conhecido. Para ele, era um motivo de preocupação constante. A ideia de Leonor morando sozinha naquele lugar isolado não saía da sua cabeça. Certa tarde, ao chegar mais cedo do que o habitual, Antônio percebeu algo diferente. Havia marcas de passos perto da cabana e a porta estava entreaberta. O coração do coronel acelerou. Leonor apareceu logo em seguida, dizendo que tinha ouvido barulhos estranhos durante a noite, mas não teve coragem de sair para ver. Antônio tentou manter a calma, mas por dentro sentiu raiva e medo. Alguém havia rondado o local. Nos dias seguintes, a sensação de insegurança aumentou. Um homem desconhecido foi visto observando a cabana à distância, sempre desaparecendo quando Antônio se aproximava. Leonor começou a dormir mal, assustada com qualquer ruído do mato. Antônio, cada vez mais envolvido, passou a ficar mais tempo ali, mesmo sabendo que estava se aproximando demais de algo que poderia mudar sua vida. Em uma dessas noites, enquanto conversavam em silêncio dentro da cabana, Antônio deixou escapar o que sentia. Disse que não achava certo ela continuar ali sozinha, que aquele lugar não era seguro para uma jovem como ela. Leonor, com os olhos marejados, respondeu que aquele era o único lugar que tinha. O clima entre os dois ficou carregado de emoção. Eles ainda não sabiam, mas o perigo estava mais perto do que imaginavam. Naquela mesma semana, o medo deixou de ser apenas um pressentimento. Em uma noite de vento forte, Leonor ouviu passos ao redor da cabana e alguém tentando forçar a porta. Assustada, ela mal teve tempo de reagir. Antes que algo pior acontecesse, Antônio apareceu. O coronel havia decidido passar a noite por perto, desconfiado de que algo ruim pudesse acontecer. Ao ver o homem fugir pelo mato, Antônio entendeu que não podia mais adiar uma decisão. Na manhã seguinte, ele foi direto.
Disse a Leonor que ela não podia continuar ali sozinha, exposta a perigos. Falou com cuidado, sem impor nada, mas deixando claro que se sentia responsável por ela. Leonor chorou. Disse que sempre foi esquecida, que nunca teve para onde ir e que aquela cabana era tudo o que lhe restava. Antônio segurou suas mãos e, pela primeira vez, deixou o coração falar. Disse que ela não estava mais sozinha e que, se aceitasse, poderia ficar sob sua proteção. Leonor hesitou, mas no fundo sabia que confiar naquele homem tinha sido a melhor coisa que lhe aconteceu desde que fora abandonada. Ela aceitou ir para a fazenda do coronel, não como empregada, não como favor, mas como alguém importante. Com o tempo, a convivência se transformou em carinho, o carinho em amor, e o amor em algo que nenhum dos dois planejou, mas que os dois passaram a desejar. A jovem esquecida pela família passou a ser cuidada, respeitada e amada. E Antônio, o coronel jovem e poderoso, descobriu que a maior riqueza que poderia ter não vinha da terra nem do dinheiro, mas do amor simples que encontrou em uma cabana isolada no meio do mato. E assim, nos anos 80, nasceu um romance improvável. Um amor que começou no abandono, passou pelo medo e terminou como abrigo para dois corações que só precisavam ser encontrados. E aí, o que achou da história do Antônio e Leonor? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e nos conte nos comentários. Você acreditaria nesse amor? Fico tão feliz quando estamos juntos assim. Eu também. Você me faz tão bem.